Santo é o Senhor dos Exércitos. Deus, 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor dos Exércitos. Vou começar a leitura, amém? A palavra do Senhor fala assim: a prova ardente. O tema na minha Bíblia, né? A prova ardente. Versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se alguma coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijais com grande alegria. Se sois, louvado seja o nome do Senhor, difamado, em algumas Bíblias vai ter ofendido, insultados, amém, igreja? Na minha casa, se sois insultados pelo nome de Cristo, sois bem-aventurados, porque a glória do Espírito de Deus repousa sobre vós. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Assim que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou por intrometer-se em negócios alheios. Mas se alguém padecer como Cristo, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. O julgamento, louvado seja o nome do Senhor, versículo 17. Porque já é tempo que o julgamento comece pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo com dificuldades ser salvo, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Por isso também os que são afligidos segundo a vontade de Deus, encomendando-lhe as suas almas, fazendo o bem como ao fiel Criador. Amém, igreja? Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Já foi orado, mas quanto mais oração, mais poder. Amém, igreja? Assim eu creio, o Espírito Santo de Deus. Conduza, Senhor, a revelação dessa palavra ao meu coração. Meu Deus, a palavra é tua e não minha, Jesus. Nada eu tenho e nem quero ter. Traga a nós, papai querido, aquilo que o Senhor quer falar através de tua palavra. Porque minha vida está em tuas mãos. Senhor, quando eu abri minha boca para falar da carne, feche minha boca, Senhor. Que eu venha falar aquilo que o Senhor quer nos ensinar essa noite. Porque grande é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, igreja. Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. Culto de família, né? Quando a gente é convidado a trazer a palavra do Senhor, e é um culto de família, a gente geralmente quer ficar buscando algo que tem a ver com a família, né? E isso eu quis fazer. O Espírito Santo de Deus falou: filho, se tua vida é minha, tu vai levar o que eu quero. O culto, ele continua sendo de família. E amém. A palavra inteira, ela é para a família, ela é para o povo de Deus, ela é para a igreja. Glória a Deus. Eu falei: Jesus, e por que o Espírito Santo de Deus me dá essa palavra na madrugada para eu trazer primeiramente para mim? Né? Por quê? Porque aqui, quando Pedro, louvado seja o nome do Senhor, ele estava a falar com os crentes, né? Aqui ele estava a instruir, louvado seja o nome do Senhor, e hoje não é diferente. Diante da própria palavra do Senhor, aonde Pedro ele foi usado aqui para instruir como seria a vida de um verdadeiro cristão. Aqui já foi o culto, já começou sendo falado como é que é a vida de um cristão, querido. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela não tem enfeite, ela é pura e verdadeira. Aqui só em eu ler essa mensagem aqui, eu descer isso daqui, por si só já foi a pregação. Porque inclusive aqui o nosso pastor já começou falando a palavra de Deus com clareza. Porque a palavra de Deus, sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela sempre deixa a clareza. E aqui não é diferente essa noite, aonde o Senhor quer falar com os dele, diante da palavra, muita coisa que nós não queremos entender como cristão. Nós queremos viver como cristão, mas não padecendo como o Pai fala para nós que vai acontecer. Porque nós queremos muitas das vezes entregar nossa vida para Jesus e achar que é o contrário que vai acontecer. Mas não é isso
que vem sobre vós para vos tentar. É bem claro, querido. Quando eu entrego a palavra, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, eu tenho que me preparar para eu viver o que está falando aqui, porque vai acontecer, é fato que vai acontecer coisas ruins, acidentes ruins sobre a vida da gente. Mas por que vai acontecer? Porque é bíblico, para ver se eu sou um verdadeiro cristão, para ver se eu estou com minha fé cessada na cruz do Senhor, ou se eu estou com minha casa, meu Deus, feito na areia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele já vem falar para a igreja, e hoje é para nós. Aqui Jesus, o Espírito Santo de Deus está falando, como se alguma coisa estranha vos acontecesse. Querido, o sofrimento não é um acidente. O sofrimento na vida de um cristão é fato que vai acontecer, mas vai acontecer diante do que está escrito aqui. Não é esse sofrimento que as pessoas ficam aí postando. Eu estou sendo atacado porque comprei isso, eu sou atacado porque eu sou bonito, eu sou atacado porque eu me casei. Não é isso, não tem nada a ver. Eu tenho que entender que esse sofrimento que vai fazer com que eu venha padecer, matar a carne, como foi lido aqui, tem que ter a ver com a cruz do Senhor. Eu tenho que saber o que é que eu estou a fazer para eu padecer. O porquê desse acontecimento, louvado seja o nome do Senhor. Aí a palavra vem dizer, versículo 13, mas alegrai-vos, coisa que nós não queremos, igreja. Aqui ele já está deixando bem alegre, ele está ensinando, está crente, querido. Ele vai dizer assim, ei, preste atenção, ó, vocês vão padecer, querido. Se vocês entregou verdadeiramente, agora se foi falsidade, se foi só para você achar que vai receber coisas, porque tem pessoas que entregam a vida para Jesus quando estão naquela derrota total. E Jesus, Deus fiel, poderoso, por amor, pela misericórdia, Ele te limpa, Ele me sara, Ele muda toda a minha história. Mas quando eu não quero padecer pelo Evangelho, assim que eu receber essa bondade dele em minha vida, a bondade de Deus, como diz o louvor, eu imediatamente vou mostrar se eu tenho dom, se eu tenho fruto, como foi falado aqui. E o Senhor vai dizer assim, louvado seja o nome do Senhor, todas as vezes não tem pregações mais lindas do que as pregações de Jesus. Porque as pregações de Jesus, meu Deus, é tremendo. Não tem como eu conhecer a meu Senhor Jesus Cristo e saber o que aconteceu com o meu Senhor Jesus Cristo e eu dizer que eu vou entregar minha vida para Jesus e achar que eu vou viver de vida boa. Cara, isso é conto de fato. Não tem como, eu tenho que me preparar. Querido, se eu estiver achando que eu vou entregar minha vida para Jesus porque eu vou mudar de vida. Não, eu vou entregar minha vida para Jesus porque naquele grande dia eu quero participar como está escrito aqui. Aleluia. Aquele grande dia eu quero fazer valer. Eu quero ir com honra. Porque a palavra vai falar sobre isso. A palavra vai dizer assim, louvado seja o nome do Senhor, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijei com grande alegria. Sabe o que acontece isso aqui? Se eu não sofrer, como é que eu vou naquele grande dia? Eu tenho que fazer valer. Por isso que a palavra do Senhor fala, o reino do céu, ele é tomado por esforço. Aí eu fico só, eu vou servir a Jesus, porque quando Jesus vier eu vou subir. Não, eu tenho que me regozijar e dizer, Jesus, valeu a pena. Eu vou subir, porque verdadeiramente eu peguei a minha cruz, porque verdadeiramente eu quis padecer por ti, Jesus. Porque eu vou abrir mão, sim, Senhor, das coisas do mundo, para poder o teu nome ser glorificado sobre a minha vida. Não tem a ver comigo, tem a ver com Jesus. Glória a Deus. Tem a ver com Jesus, aí é com alegria, aí sim eu posso querer ir com alegria. Me alegrar. Porque eu carreguei, eu sofri aqui, eu tenho que fazer a minha parte. Ah, mas Jesus já carregou a cruz, ele carregou sim. Ele carregou sim, mas ele falou assim, pega a tua também.
Mas Jesus já fez o que ele fez, querido. Mas ele falou assim: quer vir após mim? Vende tudo que tu tem. Para mim andar como servo de Deus verdadeiramente, eu tenho que verdadeiramente, querido, estar no padrão da palavra. Não adianta. Aqui foi falado, meu Deus, como Deus nos ama. A todo tempo Ele está nos forjando. A todo tempo Ele está nos dizendo assim: eu não quero que mostre para mim dons, mas eu quero que você tenha uma vida de quem verdadeiramente me conhece, de quem verdadeiramente anda nas minhas pisadas. Não é só falar, é agir. E a palavra vem falar assim: louvado seja o nome do Senhor. Se sois defamados, ofendidos, e algumas Bíblias vai estar escrito de outra maneira, né? Mas tudo tem o mesmo sentido, que é no versículo 14. Se sois defamados pelo nome de Cristo, sois bem-aventurados. Oh, meu Deus do céu, será que precisa de mais clareza? Precisa de mais clareza ou esse ensinamento? É a coisa mais linda querido, quando a gente recebe. Eu sou grata, meu Deus, porque eu não sou nada. Eu não sou nada diante do poder de Deus. Mas não tem coisa melhor que quando você tem uma oportunidade dada por Deus de você trazer uma palavra à igreja. Sabe por quê? Porque você tem que se alegrar, porque você vai descer e o Espírito Santo de Deus vai te mostrar e te revelar o que é verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor. Andar, porque não tem nada melhor você saber que você vai trazer algo daquele, meu Deus, que é o Rei dos Reis. E Ele fala assim: eu vou te mostrar com clareza, porque eu quero que você vá falar da palavra de Deus. Glória a Deus. Da palavra de Deus. Faz, porque quando eu recebo o convite, antigamente eu ficava, quando eu recebo, eu fico assim: Jesus, eu não sou digna, obrigada, porque eu sei que o melhor vai vir para mim, porque vai falar daqui. Aí eu começo a olhar para mim, aí é onde eu começo a entender aonde verdadeiramente o Pai quer trabalhar em mim, porque eu vou começar a ficar diante da palavra, eu vou começar a orar, eu vou começar a buscar, e Ele vai falar assim: essa palavra é para tu primeiro, ela está cortando em ti, mas ela se mover em ti, e eu deixo com que você oh, Espírito Santo de Deus, transporta. Porque quando eu não tenho responsabilidade de trazer as coisas santas do Pai, eu muitas das vezes não tenho a responsabilidade de querer estar a conhecer quem é Jesus. E para eu conhecer Jesus, eu não vou conhecer Jesus só o meu pastor falando de Jesus. Eu vou conhecer Jesus e Ele vai me falar de Jesus, e Ele vai me motivar a querer saber quem é Jesus. E o que muitas das vezes está matando é nós, muitas das vezes, querer receber dentro da igreja e chegar em casa, fechar a Bíblia e não querer saber quem é esse. Quem é esse que nos convida todo dia para uma mudança de vida. Para uma mudança de vida onde a palavra é com clareza. Nós somos bem-aventurados se nós entender. Aí, querido, essa palavra aqui, ela é maravilhosa, porque eu falei: me perdoa, Jesus. Que aí nós temos que se alegrar, Ele vai falar. Quando a gente começa a entrar no Chico, mas preste atenção que aí não vai vir clima. Quando o negócio começa a arrochar, a gente, meu Deus, se a gente entender, a gente vai lá: Jesus, obrigada. Oh, meu Pai, obrigada. Jesus, era porque eu estava fazendo. Jesus, é verdade, era porque tem a ver com tua palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada, eu estou fazendo parte, Jesus. Muito obrigada. Eu sou um bem-aventurado. Eu não sou um bem-aventurado porque eu ando. Não, eu não sou um bem-aventurado porque eu tenho as coisas. Eu não sou um bem-aventurado porque eu ando aí. Não, eu sou um bem-aventurado quando o chicote começa a estralar em mim, entre quatro paredes, só eu e o papai. Quando o negócio está moendo por dentro, o pastor falou aqui sobre a luta da carne e do espírito. Eu sou bem-aventurado quando a luta da carne e do espírito começa. Papai querido, entre quatro paredes, onde ninguém vai ver, e eu estou lá na peleja, e depois o nome de Deus é glorificado, porque Satanás é um derrotado. E eu me levanto pelo poder do Espírito Santo de Deus e falo: Jesus é bom na minha vida toda a vida. Glória a Deus. E glória a Deus. Aí eu vou ser um bem-aventurado, uma bem-aventurada. É quando eu venço
aquilo que eu sei que alegra o meu Pai. E poder lhe dar para a gente vencer. Através do Espírito Santo. Ai, mas é porque o senhor está aqui. É porque eu converti agora. É porque eu fiquei não sei quantos anos bebendo. E Jesus olha lá dizendo, cria vergonha em tua cara. Glória a Deus, Porque se tu aleluia. quiser, aqui sou eu para libertar. Eu liberto, eu curo, eu transformo, eu trago vida. Glória a Deus. Ai, mas é que não é nada disso não. É a carne sua que está aí prevalecendo. Porque você não me conhece, porque você não tem um compromisso, porque você não quer levantar na madrugada para matar a carne, porque você só quer viver muitas das vezes. Oh, papai querido, isso é o pai falando comigo, quando eu quero muitas vezes ser belezura. E o pai fala assim, vai, te levanta, vai orar que eu vou te encher. Como é que eu posso encher uma pessoa que só quer se encher na igreja? Glória a Deus. Ai, como é que eu vou vencer? O maligno que tenta sobre a minha vida 24 horas, não se engana, porque ele tenta sobre a minha vida, a tua família. Hoje é culto de família. E se é tu que está de fé, é tu que tem que prevalecer e ganhar em oração, em ganhar no joelho e mostrar que nós estamos esperando um Jesus que vai vir buscar a igreja que tem honra. É uma só, a que honra o nome dele aqui na terra. Glória a Deus. Aleluia. E se sois ofendidos pelo nome de Cristo, sois bem-aventurados. A glória do Espírito de Deus, porque a glória do Espírito de Deus repousa sobre vós. Glória a Deus. Não tem fraqueza sobre essa terra que o Espírito Santo de Deus não te ajude. Você entende, querido? E aqui Pedro estava falando assim para crente, assim como hoje o Espírito de Deus está falando para mim e para você. Jesus falava por discípulos. Deus falava com os profetas. Os profetas ouviam a voz de Deus. Jesus ensinava aos discípulos. E o Espírito Santo de Deus hoje fala à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E ele é Espírito. Eu só vou entender se tiver nisso. Eu só vou entender se verdadeiramente a palavra do Senhor. Tem um louvor, né? O louvor fala assim. Tem um louvor que vai falar que adora o Senhor. Que o Senhor tem que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Só que muitas das vezes eu estou a adorar. E adorar, querido, não significa. Não é louvor, adorar. Eu já amanheço o dia a adorar. Adoração é quando eu dou a primícia. Adoração é quando alguém me convida, vamos em tal lugar. Eu falo, não, eu tenho uma oração primeiro. A oração é quando a família fala, eu tenho uma festa grande. Vamos, não, o culto é daqui a pouco. Só tem o pastor lá, mas eu prefiro estar lá. Adoração é quando eu começo a dizer assim, Deus é tudo em minha vida. E nada toma o lugar dele. Glória a Deus. Essa adoração em espírito e em verdade. Essa adoração, louvado seja o nome do Senhor. Que muitos louvam, eu te adoro em espírito e em verdade. E Jesus fala, se a verdade vier daqui a pouco sobre a tua vida, tu se passa como um mentiroso. Porque eu sou aquele que conheço. Eu sou aquele que sondo. Eu conheço o deitar e o levantar. Glória a Deus. E ele está explicando para a igreja, para os crentes. Vai acontecer, é fato. Você vai sofrer. Mas olha que interessante, ele vai falar assim, ó. Versículo 15. Se, assim que nenhum de vós padeça como homicida. Olha que interessante. Papai. Ô, meu papai. Eu vou, papai, sim. Já consegui fazer tudo que... Assim que nenhum de vós... Vocês viram lá no 14? Se sois difamados pelo nome de Cristo, sois bem-aventurados. Porque a glória do Espírito de Deus repousa sobre vós. Quanto a ele, e ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, glorificado. Assim que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou por entremeter-se em negócios alheios. Olha, se meter na vida dos outros, que vocês têm muitas das vezes nada a ver, né? Ele está dizendo assim, olha,
Se tu for padecer, se for por causa dessas coisas aqui, louvado seja o nome do Senhor. Isso aí não é, você não está padecendo, você está colhendo. É consequência. Você entende que coisa forte? Está dizendo assim, ele padeceu, o padecimento. E mais embaixo ele vai explicar o que é padecer para a glória de Deus. Ele está dizendo assim, porque tem muita gente que está no chicote, e é chicote feio. E às vezes a gente que está dentro da casa de Deus, diz que é servo, mas que não é servo, é coisa nenhuma ainda. Vai ter que mudar ainda. Jesus vai mudar em nome de Jesus. Aí está lá aprontando, fazendo, se metendo em questão alheia, não vou nem dizer as outras coisas que é pesado, né? Homicídio, aí começa a entrar no chicote, a padecer. Está dizendo assim, meu filho, você só está simplesmente olhando, você só está simplesmente, isso aí é consequência. É uma consequência. Isso não é padecer. Padecer para a glória de Deus? Não. Eu procurei. Não tem pessoas, muitas das vezes, o Senhor me corrigiu muito nisso aí. Pessoas que muitas das vezes apronta quando o negócio pega feio. Fica, ô Jesus, bota postando aí, Jesus, aí, minha filha, eu estou na luta. Ué, a luta é tremenda, Jesus. E Jesus fala, tem nada a ver com isso. E a luta não passa, o negócio arrocha. Mas Jesus, não, porque isso aí não foi para a glória do meu nome. Foi tu que foi lá, foi tu que mexeu, foi tu que está se metendo em questão alheia. Vou falar desse versículo aí que está escrito lá, né? Se metendo em questão alheia, está no meio de um fuxico grande, vendo a hora morrer. Oh, meu Jesus, eu estou padecendo. Está padecendo não pela minha palavra. Então ele quer que nós entendamos isso. Vigia como é que você anda. Para depois, quando o chicote estralar, você não achar, oh Jesus, não tem pessoas que fazem uma fuxica danada depois dizem, o cão se levantou, ele levantou mesmo, ele e as trevas, mas foi tu que quis fazer parte do ninho dele. Está dizendo, a palavra está dizendo, se for por isso, não tem glória. Se você tiver a padecer por isso, não tem glória. Conserta o teu caminho, viu, Doris? Porque se o seu padecimento não for por causa da causa de Jesus, da palavra, que é mais abaixo vai falar, ó. Mas, se alguém padecer como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nessa parte. O que é padecer como cristão? Coisa que nós não queremos mais. Aliás, eu não sei, eu não posso dizer que eu já padeci como cristão, não posso. Tá? Ninguém nunca arrancou uma tira do meu couro. Por causa da palavra não, já arrancaram por causa de outra coisa, mas da palavra não. Ninguém nunca me fez beber água suja para me negar Jesus. Por causa de Satanás já, mas por causa de Jesus não. Então eu não sei nem dizer para vocês se um dia Jesus permitiu que eu fosse padecer dessa maneira. Porque ele me emprestou assim. De honra, já morrendo, porque para não negar Jesus. E fala assim, eu vou morrer, pode matar. Mas esse meu Jesus eu conheço, porque conheci. Quem conhece a Jesus faz igual Estevão. Estevão era o povo, pedrada, irmão, pensa cada pedrada. A gente leva uma pedradinha quando é criança, eu já levei uma pequenininha, nesse osso aqui, eu quase morri. Tu imagina o caboclo morrendo, tanta pedrada que o povo dava, assim diz a palavra. E ele nem andou, era porque era para a glória de Deus, né? Ai, como é bom quando a gente entende quem é Jesus. Quem é Jesus? Quando eu sei quem é Jesus, pode vir o que for, se for por Ele, para a causa dEle, pela palavra. Você padece, querido. Meu Deus, eu fico pensando assim, Jesus, será que eu vou chegar a esse nível? A igreja precisa entender isso. A igreja precisa, nós precisamos com urgência entender o que é que esses homens passaram, a que eles estavam ensinando. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender o que é que os homens de antes passaram para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Então nós temos que entender, querido, nós não queremos talvez carregar a cruz de um sangue nosso. Mas nós temos que carregar o que eu quero dizer, não é eu ir carregar a cruz dele, mas compadecer com os frutos do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes o fruto do Espírito Santo de Deus vem para se manifestar em nossa vida, que Deus te envia para poder ver, e nós preferimos, louvado seja o nome do Senhor, deixar só o dom aparecer, olhando para um lado para o outro, quando não vê ninguém, fala, não, vou deixar o fruto do Espírito compadecer sobre a minha vida. Mas interessante, se eu estiver no meio do multidão, no meio de pessoas, e eu precisar manifestar
padecer sobre as coisas do meu Pai. Se eu tiver esse fruto, eu consigo. Se for fingimento, eu não consigo. E vou finalizar, viu, igreja? Daqui a pouco, porque eu vou para esse aqui, ó. É interessante quando Jesus fala assim. Versículo 17. Nós queremos muitas das vezes olhar que Jesus vem e eita, se tu não sair dessa vida lá, tu vai pro inferno. E Jesus, o julgamento começa pela casa. Olha que forte, igreja. Olha que forte. A gente tem que entender, igreja, a palavra do Senhor e entender que verdadeiramente, olha o que Jesus vai falar aqui, ó. Só em ler a gente já vai entender a clareza da passagem, da mensagem de Deus para nossas vidas. Porque já é tipo que o julgamento comece pela casa de Deus. O julgamento começa pelos servos de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo com dificuldade se salva, onde aparece o ímpio e o pecador? Olha que forte essa parte aqui, para encerrar. A palavra de Deus, ele está dizendo assim, Pedro está dizendo assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se o justo vai ser com grande dificuldade que vai se salvar, você imagina, Deus. Aquele estava falando, querido, era para crente. Aquele estava falando, era para crente. Então, verdadeiramente, eu não quero ser crente, eu quero ser cristão, pequenos cristãos. Glória a Deus. Porque está falando assim, se para aqueles que estão na peleja todo dia, vai ser difícil, a palavra que diz, imagina os pecadores. E a gente vai encerrar, querida, a gente muitas das vezes fica de olho esticado para a vida de pecador, para a vida de não sei o que, a gente está dizendo, eu vou, para com isso, porque o meu julgamento vai diante de vocês, não é diante deles não. Amém, igreja? Então, diante da palavra, o que o Senhor quer dizer para nós, para a gente suportar provas ardentes que vêm sobre a vida daquele que verdadeiramente está servindo ao Evangelho. Servir ao Evangelho é você ser servo. Você tem que entender. Então, para que Deus venha te fortalecer no dia a dia, para que você não venha padecer e saber que todavia tu vai ser vencedor diante das batalhas que vierem. Então, isso aqui, hoje, esse culto, essa palavra é para dizer assim: prepara a igreja. Porque vai vir momentos difíceis, mas aquele que honra, aquele que traz a glória, ele é comigo e contigo, amém? E eu agradeço Glória a Deus, aleluia. A oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, quero estar orando aí pela igreja.